Você consegue sentir, não consegue? Essa tensão quieta entre a vida que você quer e a vida que você continua repetindo? Passei anos estudando esse paradoxo, primeiro nos livros, Jung, os estoicos, os textos budistas. Depois, observando pessoas que tinham tudo o que julgavam precisar e ainda assim viviam contraídas por dentro. E depois em mim mesmo, quando atravessei um período em que ensinava sobre equilíbrio enquanto entrava em colapso silencioso. Sobre isso falo mais adiante. Mas antes, preciso te perguntar algo. Quando você pensa em abundância, o que vem primeiro? A maioria pensa em dinheiro, em uma conta que finalmente respira, em uma oportunidade que aparece no momento certo, em um ponto no futuro onde a incerteza para de doer. Eu entendo, mas existe um equívoco fundamental nessa forma de enxergar, e é exatamente esse equívoco que mantém a maioria das pessoas presas num ciclo que parece não ter saída. A abundância não começa lá fora. Ela começa muito antes, muito mais fundo. O que a consciência tem a ver com isso? Os gregos chamavam de ethos não apenas o caráter moral, mas a atmosfera interior de uma pessoa, o clima que ela carrega consigo e que precede tudo o que acontece ao redor. Marco Aurélio, que governou o Império Romano com uma das maiores responsabilidades que um ser humano já carregou, escrevia para si mesmo todas as manhãs. Não estratégias de conquista. Ele escrevia sobre o estado da própria mente, porque compreendia que um general desordenado por dentro cria desordem por fora, não importa quantos recursos tem à disposição. Isso não é misticismo, é psicologia fundamental. Você pode ter muito pouco e ainda assim carregar a postura emocional de quem vive em abundância. E pode ter muito, dinheiro, status, reconhecimento, e ainda viver na contração permanente de quem espera que o chão ceda. Já vi os dois. Já fui o segundo em algum momento. O que separa essas duas formas de existir não é o saldo bancário. É a atmosfera interior. É a frequência que a pessoa emite antes mesmo de abrir a boca. Antônio Damasio passou décadas demonstrando que o corpo peça, que o que sentimos de forma repetida cria trilhas neurais que passam a operar como piloto automático, que você não escolhe conscientemente a maior parte das suas reações. Elas já foram escolhidas antes, pelas emoções que você ensaiou com mais frequência. Sua vida, queira ou não, continua se organizando em torno do sinal que você emite. E esse sinal não é construído pelas suas declarações. É construído pelo que você pratica emocionalmente, dia após dia, nas horas em que ninguém está vendo. O barulho que você nem percebe mais. Há pensamentos que deixam de parecer pensamentos. Você os repete tanto que eles se tornam simplesmente fatos, a textura da realidade, a voz que você confunde com a sua própria. Nada funciona para mim. Estou atrasado. As oportunidades chegam para os outros. Talvez eu esteja pedindo demais. Essas frases parecem inofensivas porque são cotidianas. O problema não está na frequência com que aparecem. Está em como você se relaciona com elas. Se você as acolhe como verdade, elas começam a esculpir sua identidade com a paciência de água moldando pedra. Devagar, repetidamente, até que toda sua estrutura interna se curva em torno delas. E então, a vida espelha isso de volta. Não porque o mundo seja cruel, mas porque a consciência é formativa.
Uma semente não discute com o solo. Ela cresce de acordo com o ambiente que a circunda. Da mesma forma, sua realidade continua tomando instrução do ambiente emocional que você cria dentro de si. Você está sempre transmitindo. Antes de falar, algo em você já falou. Antes de entrar em uma sala, sua energia já chegou antes. Antes de apresentar a ideia, pedir a oportunidade, dar o próximo passo, seu estado interior já ajudou a moldar a resposta que você vai receber. Então, quando a abundância parece distante, a primeira pergunta não é: como faço para conseguir mais? É uma pergunta mais difícil, mais honesta. O que estou sendo? A diferença entre adquirir e se alinhar. Aqui está onde a maioria das abordagens sobre sucesso falha. Elas tratam a abundância como aquisição, como se fosse questão de estratégia certa, esforço suficiente, técnica adequada. Estratégia, esforço e técnica têm seu lugar. Não estou romantizando a inércia, mas sem alinhamento interno, essas ferramentas funcionam como remar com força contra uma correnteza que você não percebe. Você não se torna magnético correndo mais rápido. Você se torna magnético se tornando coerente. Coerência é quando o que você pensa, sente, fala e como você se move param de se contradizer. Quando seu desejo e sua identidade apontam para a mesma direção. Quando o sinal que você emite é limpo, sem interferência. Sun Tzu escreveu algo que parece estratégia militar, mas é, na verdade, filosofia de consciência. O general que conhece a si mesmo não precisa temer o resultado de 100 batalhas. O que ele chamava de conhecer a si mesmo não era autoindulgência. Era uma disciplina rigorosa de saber exatamente qual é seu estado interno antes de agir. Um general que subestima sua própria confusão leva essa confusão para o campo de batalha, e o campo de batalha a amplia. Você carrega a mesma dinâmica em cada conversa importante, em cada decisão que importa. O problema que ninguém gosta de encarar. A maioria das pessoas tenta mudar a vida enquanto ainda carrega a assinatura emocional da escassez. Essa é a fonte do atrito. Na superfície, dizem que querem mais dinheiro, mais paz, mais liberdade. Mas embaixo disso, o sistema nervoso ainda está se preparando para a decepção. O corpo ainda espera a perda. O diálogo interno ainda goteja desculpa, culpa, comparação, vergonha silenciosa. Então, quando uma oportunidade se aproxima, algo dentro aperta. Hesitação, retração, dúvida que parece prudência, mas é medo com o nome trocado. E depois a pessoa chama isso de azar, quando na verdade foi desalinhamento. Jung tinha um conceito que me acompanha há muito tempo: a sombra. A parte de nós que não reconhecemos como nossa, que age nas nossas costas, enquanto nossa persona cuidadosamente construída olha para outro lado. Quando falamos em abundância, a sombra frequentemente carrega crenças como: visibilidade é perigosa, ter mais separa, sucesso muda as pessoas para pior, querer muito é arrogância. Essas crenças colorem suas decisões, moldam sua tolerância para as coisas boas. Então você passa anos pedindo abundância, enquanto, inconscientemente, rejeita as próprias sensações que vêm com ela. A visibilidade parece arriscada. Padrões mais altos parecem solidão.
Mais dinheiro parece carregado de culpa. E a velha identidade continua no controle. Não porque você seja incapaz, mas porque o corpo ainda associa expansão com ameaça. O trabalho real. Aqui começa o que eu chamo de trabalho real. E preciso ser honesto, ele não tem glamour. Não tem a estética das redes sociais. Não cabe em 3 passos ou num fim de semana de imersão. Ele começa com uma pergunta que a maioria evita com sofisticação impressionante. O que estou praticando emocionalmente na maioria dos meus dias? Não o que você posta, não o que você declara, o que você realmente ensaiou em pensamento e sentimento repetidamente até que se tornou seu normal. Epicteto, que nasceu escravo e se tornou um dos filósofos mais influentes da história, ensinava que não temos controle sobre a maior parte do que acontece, mas temos controle total sobre como nos relacionamos com o que acontece. Ele chamava isso de prohairesis, a faculdade da escolha interior. Esse era o exercício central da prática estoica. Não o controle das circunstâncias externas, mas o cultivo deliberado do estado interno. Treinar a mente como se treina um músculo, com disciplina, paciência e repetição. A gratidão ajuda sim, mas não como performance. A gratidão é útil porque interrompe o transe da insuficiência. Força o sistema nervoso a registrar o que já existe antes de correr para o que falta. O autorrespeito claro também ajuda, especialmente nos momentos ordinários. Como você fala sobre o seu trabalho. Se você continua pedindo desculpa pela sua presença em espaços onde tem direito de estar. Se você diminui seus dons para que os outros não se sintam desconfortáveis. O ambiente importa mais do que a maioria admite. Se você está cercado de reclamação constante, caos emocional e medo, seu sinal fica contaminado. Passe tempo suficiente em uma sala cheia de fumaça e eventualmente você cheira ela. O que você consome, você começa a transmitir. Reclamar a autoria da sua identidade. Muito do que você tem chamado de você mesmo foi ensinado pelo medo. Talvez tenha vindo de pessoas que queriam bem, mas viviam na escassez, que ensinaram sem perceber que querer muito era perigoso. Talvez tenha vindo de sistemas que elogiavam a luta e tratavam o poder como algo suspeito, que confundiam sofrimento com mérito. Crenças sobre valor, sobre dinheiro, sobre o tipo de vida que você tem permissão de ter, sobre se o sucesso muda as pessoas, as corrompe, as afasta. Essas impressões não ficam sentadas quietas. Elas colorem suas decisões, influenciam sua postura, moldam sua tolerância para as coisas boas da vida. Tornar-se a frequência da abundância significa dizer a verdade de uma vez. Você não nasceu pensando pequeno. Você foi treinado para isso. E o que foi treinado pode ser retreinado. Não de forma dramática, mas lenta, diária, honestamente. Práticas que realmente movem o ponteiro. Uma forma concreta de começar é a calibração emocional diária. Antes que o mundo fique barulhento, antes do celular, das notificações, das demandas que chegam como enxurrada, sente-se consigo mesmo por alguns minutos. Faça um inventário honesto do que você está sendo, não do que precisa fazer. Pergunte: o que estou sentindo agora? E esse sentimento está me levando em direção à vida que digo querer?
Sentimentos não examinados frequentemente dirigem o dia inteiro. Uma vez que você nota o estado, pode interrompê-lo. Não com positividade vazia, mas com o que chamo de verdade direcionada. Falar com seu sistema nervoso como se ele pudesse aprender, e ele pode. Diga ao seu corpo que o sucesso é seguro, que a abundância não é estranha, que a expansão não exige traição de si mesmo. Existe também uma prática que chamo de pré-vivência. Antes de uma conversa importante, uma oportunidade, uma decisão que importa, pause. Feche os olhos, respire. Imagine que já foi bem, melhor do que esperado. Sinta o alívio. Sinta a estabilidade. Sinta a quietude de alguém que não precisa forçar resultados. Depois observe quem você se tornou nesse momento imaginado. O que havia desaparecido da sua energia? O desespero. A necessidade de impressionar. A urgência de se explicar. Carregue essa versão de você mesmo para o momento real. Uma quantidade surpreendente de medo vem de ensaiar emocionalmente o fracasso antes que qualquer coisa aconteça. A pré-vivência reverte esse hábito. Dá ao seu corpo um novo roteiro. E quando o corpo para de agir como se uma ameaça estivesse próxima, sua presença muda. As pessoas sentem essa mudança. As portas respondem a essa mudança. Não porque você manipulou nada, mas porque seu campo parou de contradizer seu desejo. O que acontece quando o alinhamento se instala? Algo bonito começa a acontecer quando você se compromete com esse trabalho. A abundância para de parecer uma fantasia que você visita e começa a parecer um padrão a partir do qual você vive. Você se torna menos carente, menos frenético, menos disposto a trocar sua paz por aprovação. A certeza cresce, a calma cresce, a congruência cresce e a contribuição cresce também. Porque a abundância real nunca é apenas sobre receber mais, é sobre se tornar mais capaz de carregar algo significativo ao mundo. A transformação real não está apenas no que chega, está no que não precisa mais ser perseguido. Uma honestidade necessária. Quero ser direto sobre algo. Passei por um período em que ensinava equilíbrio enquanto vivia em colapso. Falava sobre presença enquanto minha ansiedade estava no controle. Escrevia sobre silêncio enquanto minha mente era um mercado de ruídos em plena atividade. O paradoxo foi cruel e necessário ao mesmo tempo, porque foi exatamente nesse período que aprendi o que realmente significa trabalhar com o próprio estado interno. Não de fora para dentro como performance, mas de dentro para fora como honestidade. Tive que parar de fingir que sabia o que ensinava e começar a aprender de verdade o que ensinava. Esse processo não tem glamour. Tem dias em que a conta diz uma coisa e sua energia diz outra. Tem momentos em que o medo treme no peito e você se move com integridade mesmo assim. Tem períodos em que os resultados demoram e você recusa que o atraso se torne sua identidade. É nesse lugar, não no conforto, mas na congruência sob pressão, que o caráter real é forjado. O fogo pode destruir, sim, mas o fogo guiado endurece o aço. O erro que adia tudo.
Muitas pessoas acreditam que a abundância pertence a uma versão futura delas, alguém mais polido, mais curado, mais certo. Esse pensamento é o adiamento disfarçado de humildade. A abundância começa no momento em que você para de adiar sua própria encarnação, aqui mesmo, em como você responde um e-mail, em como você entra em uma sala. Se sua manhã começa no caos ou na intenção. Se sua mente continua sendo um corredor onde o medo corre solto, ou se torna um espaço onde apenas o que te fortalece tem permissão de permanecer. Escolhas pequenas nunca são pequenas por muito tempo. Repetidas diariamente, elas se tornam identidade. Identidade se torna sinal. Sinal se torna resultado. Uma árvore não negocia com o céu antes de crescer. Um rio não se desculpa por fluir. A natureza expande sem vergonha. Tanto sofrimento vem de resistir ao próprio aumento, de agir como se uma vida mais plena precisasse ser ganha através do esgotamento, da culpa, de uma prova interminável de merecimento. A abundância responde à prontidão, não à autopunição. O que seu futuro está pedindo? Seu futuro não precisa de uma performance melhor de você. Precisa de maior coerência. Pare de dizer abundância com a boca enquanto transmite indignidade com o corpo. Pare de chamar medo de sabedoria e hesitação de humildade. Pare de performar modéstia se tornando menor do que você é. A vida que você quer não está pedindo que você se torne alguém falso, mais barulhento ou mais glamuroso. Está pedindo que você se torne internamente honesto. Que você pare de enviar mensagens contraditórias. Que você se reconheça como ponto de partida de tudo que quer criar. Quando isso encaixa, você para de perseguir a abundância como se ela vivesse em outro lugar. Você começa a encontrá-la como seu próprio reflexo. E esse é o momento, não dramático, não marcado por trovão, em que a frequência de fato muda. Não porque a vida ficou perfeita, mas porque você ficou inteiro.